se permita, né? A gente precisa de se permitir ser amado, se amar, se permitir se cuidar, porque às vezes a gente acha que a gente tem que cuidar muito do outro e não tem direito de se cuidar, não tem direito de fazer as coisas pela gente mesmo. Estamos aqui hoje com a Joelma. A Joelma começou a correr em janeiro no nosso projeto Vida Saudável. Já está aí com 8 meses de corrida. Joelma, fala pra gente, como é que tem sido, o que tem sido a corrida para você? Então, a corrida tem sido uma motivação na minha vida, porque quando eu comecei a correr, eu tinha pedido a Deus uma bênção, né, para eu poder começar a fazer uma atividade física, que eu não fazia nada, estava uma vida totalmente sedentária, com a alimentação toda desregrada, e eu queria mudar. E apareceu o projeto do nada no meu WhatsApp, que eu não seguia nada de prefeitura, e veio, né? Eu vim pensando, eu vou, mas não sei se eu vou ficar nesse negócio não, troço meio de doido, né? Mas cheguei, fiquei, gostei muito, né? E pretendo continuar, é a luta diária, né? Essa semana eu mandei uma mensagem para o Augusto, porque é uma luta contra mim mesma, né? Eu poder me manter firme. Mas eu já percebi que a corrida é o que me faz entrar nos eixos para todas as outras coisas, né? Até para a minha vida espiritual, ela evoluiu depois que eu comecei a correr. Me diz uma coisa, quem é a Joelma? A Joelma é uma mulher que luta todos os dias contra coisas que ela não gosta nela, né? E tem sido uma luta bem grande, porque eu sou uma pessoa que tem um temperamento muito complicado, muito difícil, e sempre tive muito costume, não sei se é alguma coisa de família, mas de terceirizar a responsabilidade daquilo que eu não alcanço. Então, passei anos da minha vida deixando de fazer coisas que eu falava que eu queria, e sempre jogava assim, não vou porque, dava uma desculpa do meu esposo, dos meus filhos, antes quando era solteira da minha mãe, e até que a corrida ela veio me mostrar que a responsabilidade é toda minha, que eu preciso lutar, né? E eu estou tentando melhorar, né? Estou tentando, me esforçando para melhorar, né? Mas eu quero ser uma Joelma diferente do que eu tenho sido. Já melhorei, já evoluí, mas eu quero evoluir mais. Porque assim, você jogava pro outro, deixava de fazer o que você queria para você mesma, e jogava sempre para outra pessoa por conta disso, por conta daquela pessoa, por causa daquilo, né? E hoje em dia você está se dando essa oportunidade de, na corrida, cuidar de si. Isso, é porque eu sempre me escondia, né? Eu me escondia atrás de mim mesma, né? A minha falta de força de vontade, eu ficava procrastinando e dava desculpa no outro. Não vou porque fulano fez a cara meio assim, não sei o quê, mas não, a desculpa era toda por conta de mim mesma. Então, a responsabilidade é toda minha. Infelizmente, Joelma, esse é um comportamento que muita gente tem, porque é muito mais fácil realmente a gente colocar a responsabilidade da nossa vida sobre o outro. Eu não faço isso porque o meu marido não apoia, eu não faço aquilo porque o meu filho precisa de mim, quando ele crescer eu vou fazer, e você sempre vai tendo uma justificativa, uma desculpa para não fazer aquilo que é importante para você, né? E muitas vezes você acaba esquecendo, se você não fizer o que é importante para você, você acaba deixando de ser importante para o outro, né? Porque o que alimenta um amor é a admiração. E se você começa a se anular, colocar a culpa no mundo por aquilo que você não faz, você deixa de ser aquilo que você é, e daqui a pouquinho nem você se reconhece. Eu lembro que no primeiro dia que você veio no treinamento, você perguntou se podia trazer seu marido, né? Daí eu até falei contigo, Joelma, calma, fica tranquila, esse é o seu momento, né? Talvez um dia chegue a hora dele, mas esse é o que você está precisando nesse momento. Como é que ficou essa coisa na sua cabeça? Hoje eu não me preocupo mais.
porque era como se, naquele momento, eu estava mais uma vez responsabilizando ele, né? Era como assim, se ele não viesse, que eu não teria a obrigação de vir, né? Ah, se ele não vier, eu também não preciso vir. Não preciso vir. Eu estava tentando mais uma vez me esconder, só que o treino foi tão bom, foi tão legal, e quando eu saí daqui, eu saí querendo mais. Então, eu tive que... Foi um exercício diário. E hoje, como eu tenho consciência de que a responsabilidade é toda minha, aí eu tenho que ficar lutando. Minha maior adversária sou eu mesmo, porque eu fico o tempo todo tentando me boicotar, como eu te falei durante a semana. Fico o tempo todo arrumando desculpa, é porque eu estou estressado, mas se eu estou estressado, mais um motivo para eu ir correr, né? Então, é complicado. E quando a gente, naquela postagem inicial, a gente prometeu que em 8 semanas você ia correr 5 quilômetros, o que você pensou? Eu falei, tá louco. Eu não corria nem 100 metros, né? Não conseguia nem andar direito. Caminhar, eu caminhava bastante, bem. Caminhava bem. Mas para correr, eu não conseguia. Eu ia brincar com meus sobrinhos, eu ficava botando a língua de fora. Eu achava, nossa, sem contar que eu passava de carro, via as pessoas correndo, falava, gente, que gente estranha. Né? E hoje eu faço parte da turma da gente estranha. E eu achava que realmente era impossível. Quando eu me inscrevi para a Corrida da Mulher, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu sou louca. Eu achei que eu realmente ia chegar em último lugar. E quando eu não cheguei em último lugar, aí eu falei assim, vai dar certo, eu vou conseguir, né? Eu acho que naquele momento nem a Débora acreditava que o pessoal ia correr 5 km, né, Débora? Nossa, poxa, foi muito motivador. Muito lindo ver vocês, a carinha de vocês chegando, o olho brilhando e muita gente chorando porque alcançou aquilo que parecia ser tão distante, tão longe, e dependia de você e você estava lá. Foi muito lindo. Foi muito, aquela corrida ali foi demais. Eu acho que foi a corrida que eu mais fiquei feliz. De todas as que eu, mesmo com evoluindo, acho que foi a que eu mais fiquei feliz, porque eu realmente não acreditava em mim. No dia que eu fui, eu não acreditava. Foi um divisor de águas, né? Foi. Porque eu não acreditava que eu ia conseguir chegar a fazer os 5 quilômetros e muito menos que eu não ia ser a última. E esse fato de você ter começado a correr, ter melhorado a crença em você mesma, você sente que reflete em alguma melhoria na sua vida como um todo? Reflete, né? Principalmente, como falei, na vida espiritual, eu estava bem desleixada com a minha vida espiritual, melhorei muito. No meu convívio em casa, né? Eu preciso ainda evoluir muito no meu trabalho, porque em casa as pessoas já me conhecem, já sabem das minhas limitações, me amam, né? Meus filhos me amam, meu esposo me ama, e meus irmãos. Então, assim, no trabalho que tem sido mais complicado, porque eu preciso evoluir nessa parte, né? Porque as pessoas não são obrigadas a me aguentar com o meu mau humor. Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade bem grande de separar as coisas. Eu sou muito transparente, né? Em todos os sentidos, mas eu sou transparente. E sou muito exigente, né? Tanto é que o Augusto pode ver ali, ele deu um tempo eu me exigindo mais do que ele mandou eu fazer. Eu exijo muito de mim. E o fato de eu exigir muito de mim, eu acabo exigindo muito do outro. E aí quando o outro às vezes não responde a minha expectativa, aí aquilo me estressa. E como essa semana, por exemplo, eu estou na semana da TPM, e no meu trabalho foi uma semana bem complicada, porque mesmo eu avisando, comentando, então as pessoas às vezes não entendem e te cobram de você ser mais sociável. E quando eu estou assim, eu não sou nada sociável. Então é bem complicado. Então eu tenho que evoluir muito nessa parte. Eu preciso melhorar isso. Hoje, além de você perceber isso, você percebe que o fato de você correr, toda essa adrenalina da corrida, dos treinos, que tem te relaxado um pouco, tem te ajudado nisso? Ajudou. Então, reflete, já abre aí essa... Não, já ajuda muito, porque eu até falei com o Augusto, quando eu comecei eu tomava o cloridrato de sertralina, porque eu era um ansiolítico, né? E tanto por conta da TPM, quanto por conta dos quadros depressivos, tudo que eu vivi com a minha mãe, né, na reta final da vida dela. E eu tinha perdido minha mãe,
E eu falei, quando eu comecei a correr, eu fui sentindo que eu podia ir tirando. Fui, né, conversei com o médico, tirei. Só que as recaídas, elas vêm. E eu falei com o Augusto, não quero voltar a tomar. Eu quero melhorar, então eu preciso de fazer os treinos que ele passou durante a semana. Porque os treinos durante a semana, eles aumentam a minha alegria, minha tranquilidade, né? Tira a ansiedade, tira a irritabilidade. Então eu estou precisando disso, né? Correr mais, talvez, né? Fazer outras atividades também que me dê mais prazer. Né? Mas hoje está sem a medicação. Sem a medicação, não tomo nada. Parabéns, Joelma. Eu acho que a gente vive num país onde é recordista em consumo de psicotrópicos. E toda vez que a gente vê uma pessoa conseguir se libertar disso, é uma vitória enorme. E é possível viver sem ele. Né? Você falou um pouco. Antes disso, eu costumo dizer que quando as pessoas começam a correr, elas têm a sensação que elas resolveram todos os problemas da vida dela. Mas você está chegando aos seus 6, 7 meses de corrida e você começa a perceber que a corrida não resolve todos os problemas. Que a gente tem diversos outros problemas na vida que precisam ser resolvidos. Inclusive, a gente está relançando o projeto Vida Saudável agora. Vai estar lançando, inclusive, a nível nacional, porque ele deu tanto certo na nossa cidade que a gente quer expandir isso. E o nosso foco não é trabalhar só a corrida. Porque para você ter uma vida saudável, não é só a corrida. Você tem a parte financeira, você tem a parte profissional, você tem a parte de relacionamentos familiares, você tem o seu relacionamento com você mesmo. E tudo isso tem que ser trabalhado. No início você vai achar que a coisa resolveu, mas não vai. Você tem que resolver esses outros lados. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Concordo muito. Eu acho assim, eu acho que, né, se fosse possível, existiam outros projetos também que ajudassem, né, para outras áreas, né? Talvez um atendimento nutricional, porque as pessoas elas se alimentam mal. Por exemplo, eu trabalho numa creche e é um projeto maravilhoso, né, de tirar o açúcar das crianças, as crianças não comerem açúcar, comer a alimentação toda saudável. Só que essa educação não é passada para os pais. Então, acho que talvez um projeto, talvez a prefeitura podia, não sei, fazer vídeos, eu não sei como poderia alcançar tanta gente, mas para educar, né, principalmente as famílias, né, que tem é muito complexo, tem gente que não tem condição financeira, mas alcançar as pessoas. E também na parte emocional, né, um psicólogo, assim, essas coisas assim, eu acho que ajudaria bastante. Legal, Débora, a gente não combinou nada com ela, né? E é exatamente essa a proposta da vida saudável de agora em diante. É você tratar também outros temas. É você ter lá no nosso portal aulas sobre outros assuntos, aulas sobre liderança, aulas sobre autoconhecimento, aulas sobre alimentação, para que você realmente possa ter uma vida mais completa e acertando ela como um todo. Vai ter aula também de educação financeira, porque eu estou precisando. Parece que isso? Você não tem problema financeiro, Jael? Ah, eu não. Você não tem isso. Riquíssima. Né? Então, essa é a vida saudável, é isso. É um todo. Não adianta. A corrida realmente ela funciona muito como um divisor de águas, porque te abre os olhos para tantas coisas que você pode ir além, você, né, você se sente assim mais capaz, né, e enxergar tudo isso e colocar cada coisa assim, não, agora eu vou chegar aqui, agora eu consigo isso aqui também. É perfeito, porque aí você vai realmente dando um passo após o outro, né? Isso aí. Joelma, você falou das suas dificuldades de convivência com a situação de final de vida da sua mãe. Mas eu não gosto de final de vida, eu gosto de começo de vida. Como é que era a sua relação com a sua mãe quando você é jovem, quando você é criança? Então, a minha família é uma família toda de temperamento difícil, né? Então, assim, é uma herança que eu trouxe, principalmente dela, né? É uma genética.
que a minha avó, a mãe dela também era uma pessoa bem difícil, e a gente lá em casa não tinha muito diálogo, né? E a gente era muito lembrado quando a gente fazia alguma coisa errada. Quando você fazia alguma coisa certa, tipo, normal, você fez o certo, acabou. Mas quando você fazia alguma coisa de errado, você era muito cobrado, você era punido. Então, assim, era muito complicado. A minha mãe, ela não gostava muito de abraço. Depois que eu fui crescendo, fui fazendo acompanhamento psicólogo, e na igreja a gente vai aprendendo as coisas, eu fui abraçando ela, dando beijo, mas ela custou aceitar, né? Tanto que quando eu tinha 13 anos, eu dei um beijo nela, ela no rosto, ela me supapou, né? Olha só. Porque era uma coisa bem complicada, mas eu amava minha mãe. Ela ficou doente, ela ficou 18 anos doente, e foi assim, era uma vida, era complicado, mas no final mesmo, assim, né, dessa vida aqui, ela foram os últimos 5 anos, bem complicados, e esses últimos 2 foram mais ainda. Então, assim, vai dando aquela sobrecarga na mente, né? A minha irmã, ela tá muito doente, e assim, foi para a família inteira. Então, mas o nosso convívio era assim, a gente amava, a gente não deixava de fazer as coisas, mas custamos conseguir conquistar essa coisa, né, do carinho. E a gente tenta não passar isso para os filhos, mas a gente acaba sendo um pouco cobrando demais, sendo rígido demais, e reflete, né? Isso que você fala já é muito importante, né? Porque a Bíblia diz que quando você tem uma vida desregrada, você vai pagar e até a terceira geração vai pagar, né? E muitas vezes você tem um problema hoje que não nasceu contigo. Nasceu com sua mãe, nasceu com sua avó. E pior do que isso, se você não tomar conhecimento disso, ele vai continuar. Você vai passar para o seu filho vai passar para o filho dele, né? Em algum momento, alguém tem que chegar e dizer um basta, né? Chega, não vou repetir mais esse padrão, porque esse padrão não funciona. A gente sabe que os tempos vão mudando, a questão de convívio, as emoções vão mudando, né? Mas a gente paga muito hoje em dia, né? Pela forma que fomos criados, pela forma que as crianças foram educadas, e também os nossos filhos, nossos netos vão pagar ou vão receber o bônus pela educação que a gente está dando para eles, né? Uhum. A gente ficaria conversando aqui o dia inteiro. Ia mergulhar na história da Joelma, mas eu acho que já foi muito rico. A gente vai ter diversas pessoas passando por aqui contando as suas histórias. Agora eu queria só que você falasse para quem está te assistindo, né, até direto para a câmera agora, se eles estão numa situação que acham que a vida já deu tudo que tinha que dar para eles, o que eles podem fazer para acabar com essa crença? Então, acredito em você, para de se fazer como eu fiz, né, de se esconder atrás de você mesmo, de terceirizar a responsabilidade por aquilo que você não faz por você. Talvez o seu foco não seja talvez querer correr, né? Embora vai ser muito bem-vindo se quiser correr, a gente vai receber com muita alegria, né? Eu tenho certeza que eles vão receber como eu fui recebida. Mas faz alguma coisa, né? Vai escalar uma montanha, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa que, né? Um piquenique, faz alguma coisa que modifique a sua vida, porque se permita, né? A gente precisa de se permitir ser amado, se amar, se permitir se cuidar, porque às vezes a gente acha que a gente tem que cuidar muito do outro e não tem direito de se cuidar, não tem direito de fazer as coisas pela gente mesmo. Então, você tem direito de fazer as coisas por você, você é amado por Deus como todos os outros são, você tem um potencial enorme, só falta você buscar isso dentro de você. Então, bora lá, vem com nós. E entenda uma coisa, filho doente, mãe doente, pai doente, irmã doente, não é justificativa para você não cuidar de você. Muito pelo contrário. Você precisa se cuidar para você estar bem, para poder cuidar deles. Quando você começar a fazer uma atividade física, quando você começar a mudar de vida, vai aparecer um monte de problemas.
para que você se afaste daquele propósito. Para que você justifique o fato de você não conseguir dar um passo à frente. É tudo armadilha. Segue em frente e tenha certeza que assim como a Joelma conseguiu, ó, você também vai conseguir. Bora. Vamos mudar. Bora correr!